Marcon, da tribuna. Só para ficar olhando de ladinho. Senhora presidente, caros colegas, hoje venho a essa tribuna com o coração feliz. Digo para vocês, muito feliz. Semana passada retomei mais uma vez o assunto contribuições sindicais na nossa região e recebi uma notícia que realmente me encheu os olhos, vinda do Supremo Tribunal Federal. Recebi a notícia que saiu no site Migalhas, que fala sobre questões jurídicas, e ele basicamente termina com uma palhaçada que acontece aqui na nossa região, que é o desconto de salário de funcionários sem justiça nenhuma sobre isso. Então a chamada é: Barroso derruba a decisão que permitiu desconto sindical sem aval. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, deferiu liminar e suspendeu os efeitos da decisão do TRT da 2ª Região, que manteve cláusula de acordo coletivo possibilitando o desconto de contribuição assistencial sem autorização expressa e individual dos empregados. Pois bem, meus amigos, compartilhei com vocês aí, caros vereadores, a decisão do ministro da íntegra. E já me coloco à disposição para caso alguma empresa, algum funcionário, alguém não tenha acesso à decisão número 51.987 do ministro. Vejam bem, do ministro Barroso, indicado por Dilma, que todo mundo sabe com viés de esquerda, mas que de tão absurdo que é descontar os funcionários sem a expressa autorização, deferiu liminar, dizendo que não pode ser descontado. Vamos lá. Qual que é a história envolvida aqui? Essa decisão é do dia 4/4 e se tornou pública no dia 8/4, vereador Renato. Ela é muito recente. Tá? Qual que é a história aqui? A Associação das Concessionárias de São Paulo entrou contra o sindicato, pois eles estavam dizendo que em assembleia haviam decidido que haveria desconto. Isso em setembro do ano passado. O mesmo ministro Barroso deferiu que não era possível fazer o desconto da contribuição sindical sem a prévia autorização do funcionário. Aí o que fizeram? Malandros que são, convocaram uma assembleia, vereador Cadori, e disseram: beleza, não vamos descontar essa, vamos descontar uma outra, daquelas que existem. E colocaram um novo nome na contribuição. Aí foram à justiça novamente, a associação, e o ministro Barroso, de forma clara, transparente, minuciosa, que eu vou passar para os colegas, que é um conteúdo pesado, mas é preciso que se fale sobre isso. Milhões são tolhidos dos funcionários das empresas de Caxias do Sul, todos os anos, sem qualquer justificativa e de forma completamente irregular. Então vamos ao processo, à decisão compartilhada com todos do último dia 4 do ministro. Ele diz: em obediência à decisão proferida da reclamação número 47.102, que é a de setembro que eu mencionei para vocês, rejeito a autorização assemblear como suficiente para sua criação e altero a redação da cláusula para constar que é necessária autorização prévia e expressa de cada associado. Mas, como não ficou claro, ele pega e fala sobre todas que existem. Então nós vamos ler agora, porque é importante, eu não gosto de ler, mas é importante que os trabalhadores, as empresas e o sindicato tenham ciência que esse país ainda tem lei. E nós temos que cumprir a lei. Vamos lá. Isso aqui é o ministro falando, abre aspas. Quanto à contribuição confederativa, que eu trouxe semana passada, pessoas não associadas ao sindicato tendo esse desconto feito em folha. Abre aspas, o plenário do Supremo Tribunal Federal converteu a súmula 666 da sua jurisprudência dominante na súmula vinculante número 40, com a seguinte redação, abre aspas, a contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, inciso 4º da Constituição Federal,
só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo, fecha aspas. Vou reforçar. Só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Deu para entender? Será que ficou claro? Acho que ficou, né? Indo à frente. Quanto à contribuição assistencial, o ministro fala, não é o ministro do Supremo. Em 23 de fevereiro de 2017, o plenário do STF concluiu o julgamento do tema 935 de repercussão geral, ou seja, para quem não entende, vale para todos, fixando a tese segundo a qual, abre aspas, e presta atenção, é inconstitucional a instituição, por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa de contribuições que se imponham compulsoriamente a empregados de categoria não sindicalizados. Inconstitucional. Acho que deu para entender, né? Sobre a assistencial. Tá? O que ele está dizendo aqui? A gente fez uma assembleia com meia dúzia de gato pingado e decidimos que 3 dias do ano tem que contribuir para o sindicato de quem não é associado. Inconstitucional. Deu para entender? Indo mais à frente, sobre outras contribuições. Aqui ele esmiuça mais ainda, para até um analfabeto conseguir entender. Abre aspas, ministro. Sobre as contribuições sindicais, o plenário do STF julgou improcedente a ADI 5.794, da redação dada pela Lei Federal número 13.467 de 2017 aos artigos. Eu vou ler os artigos. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Afirmou-se assim, a validade do novo regime voluntário, meus amigos, voluntário de cobrança de contribuição sindical. Vamos lá. Aí ele pega, para que não haja mais novas interpretações, o artigo 545 diz: os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados. Prestem atenção. Desde que por eles devidamente autorizados as contribuições devidas ao sindicato. Ou seja, meus amigos, fica mais uma vez claro que o negócio de oposição não existe. O vereador Camilles está claro, não existe. O funcionário não tem que fazer oposição de nada. Ele tem que fazer dizendo, eu quero contribuir. Ponto. Artigo 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão sob a denominação de contribuição sindical pagas, recolhidas e aplicadas da forma estabelecida nesse capítulo. Olha, eu mostro para vocês. Ele sublinhou a decisão e botou em negrito. Desde que prévia e expressamente autorizadas. Dá para entender, né, vereador Cadori? Sublinhada e em negrito. Desde que prévia e expressamente autorizada. Artigo 579. Ele diz, o desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional ou de uma profissional liberal em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão. Artigo 582. Os empregados são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativos ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizarem prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Dá para ver, galera, caros colegas, não estou na live, né, eu usei a galera, desculpa, que ele diz, dos empregados que autorizarem prévia e expressamente o seu recolhimento. Né? Ele não está dizendo, não, só quem não fez oposição. E por último, artigo, tem vários aqui, mas não vou ler todo. Artigo 583, o recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados. Peço uma declaração de líder, presidente. Segue em declaração de líder, bancada do Podemos. Obrigado. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos
será efetuado no mês de abril de cada ano e relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro. E ele finaliza mais uma vez, observada a exigência de autorização prévia e expressa. Bom, todos os artigos estão disponíveis, né? A gente pode deixar liberado para quem quiser acessar. Ele, como eu disse para vocês, ele por diversas vezes especifica que não pode, tá? E ele diz também, a leitura dos dispositivos declarados constitucionais por esta Corte aponta ser inerente ao novo regime de contribuições sindicais a autorização prévia expressa do sujeito passível da cobrança. Tal ponto foi analisado na ADI 5794, tendo a maioria do plenário concluído pela extinção da compulsoriedade da contribuição. E aqui ele ainda coloca numa emenda, eu vou destacar o artigo 5 que ele coloca, que é bem importante. A Carta Magna, ou seja, a nossa Constituição, não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade de contribuição sindical, na medida em que o artigo 8º, capítulo 4º da Constituição remete à lei e tarefa de dispor sobre a referida contribuição, e o artigo 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União, ou seja, nada de assembleiazinha, o poder de criar contribuições sociais, o que evidentemente inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuição existente. E para finalizar, meus colegas, o ministro ainda dá uma mijada clara no TRF2, que disse que a assembleiazinha podia criar taxa. Ele diz, abre aspas, a legitimação da cobrança daquelas contribuições de forma compulsória, sem previsão legal, afronta a autonomia da vontade do trabalhador e sua liberdade de manter-se ou não associado ao sindicato. E segue. Tal interpretação aparentemente esvazia o conteúdo das alterações legais declaradas constitucionais pelo STF nos julgamentos da ADI 5794. O que implica afronta a autoridade desta Corte. Ou seja, ele diz no julgamento da ADI 935 da repercussão geral, o que implica afronta a autoridade desta Corte. E ele segue dando uma mijada no TRF2. Então eu quero dizer, a gente sabe que não é legal ler, mas em decorrência da importância do tema que eu trouxe aqui, eu acho que, em definitivo, vereador Cadore, vereador Schalck, vereador Felipe, o entendimento é que não pode ser cobrado. Não pode. As empresas que o fizerem, os escritórios de contabilidade que o fizerem e o sindicato que os fizerem estão incorrendo em crime. É crime descontar de funcionário sem a prévia autorização. Não sou eu que estou falando, é o ministro do Supremo com decisão já tomada. E antes de finalizar, eu quero dizer aos caros colegas que ano passado, quando nós trouxemos esse assunto à casa, dezenas de funcionários metalúrgico, ramo de transporte, entre outros, entraram na justiça pedindo a revisão e a devolução dos últimos 5 anos de contribuição. E já temos uma decisão favorável, vereador Schalck. Fui informado que dias atrás, em um acordo entre o Sindicato dos Metalúrgicos e um funcionário, o sindicato devolveu o equivalente a 40 meses de associação ao sindicalizado. Ou seja, caros funcionários que nos acompanham de casa, vocês podem e devem rever os valores surrupiados indevidamente dos contra-cheques de vocês. Este país tem lei. Este país não é governado por sindicato e meia dúzia de gato pingado em assembleia. Eu, enquanto vereador, enquanto em vida pública, defenderei dioturnamente o direito ao salário do trabalhador. Ninguém que se auto-julga defensor de trabalhador tem o direito de colocar a mão no salário dele. Depois de tal decisão, para mim, que sou alfabetizado, e acredito que qualquer pessoa minimamente alfabetizada que consiga interpretar um texto, está claro. Se continuar a cobrança,
nós, como prometido dias atrás, vamos ingressar no Ministério Público do Trabalho. Eu vou até o fim, quero dizer para vocês, eu vou até o fim. Se tiver que ir ao Supremo Tribunal Federal para garantir que o dinheiro do trabalhador fique no bolso do trabalhador, tenha certeza que eu irei. Obrigado. Obrigada.